Nós queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham hoje neste culto, no meio da semana, um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. O nosso sincero desejo é que nesse momento nós estejamos chegando aí no seu lar e você possa estar bem, animado e também preparado para se integrar com aquilo que nós vamos viver juntos aqui neste culto de adoração. E nós queremos iniciar cantando e louvando o nome do Senhor. Eu fico pensando assim, como seria a voz de Jesus? Você imagina o efeito da voz de Jesus por onde ele andava? Como ele falava atenciosamente às pessoas, como ele demonstrava o seu carinho, como ele chamava as pessoas muitas vezes para curá-las. Eu quero que você medite comigo nas palavras do hino de número 90, que fala sobre essa voz suave de Jesus que chama até hoje ainda você e eu. Vamos cantar juntos? Eu ouvi muito doce a falar-me com amor, a divina voz de Jesus. Ó querido Filho, sou teu Salvador, deixa as trevas, vem para a luz. Desprezei o mundo e a Jesus me entreguei, dei-lhe todo o meu coração. Só então a paz celestial desfrutei, nele eu encontrei salvação. Hoje sua voz com ternura me diz: alcançaste pleno perdão. Dize a todos que eu te tornei muito feliz e que ao mundo dou salvação. Consagrado a ele desejo anunciar seu incomparável amor. Pela sua graça está pronto a aceitar até o mais vil pecador. Tenho a mais ditosa esperança de ouvir sua linda voz musical, salvo já na glória do eterno porvir, lá na pátria celestial. Para o eterno lar, afinal partirei, este mundo não me seduz. Com os santos anjos ali viverei, sempre ouvindo a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus suave e aguardar para um dia ouvir o chamado, né? Bem-vindo, servo bom e fiel. A voz de Jesus é maravilhosa. O que Jesus representa para você? É precioso esse Jesus para você a ponto de você proclamar o seu nome e dizer assim: eu conheço um Jesus que me resgatou, um Jesus que me salvou. Está disposto a conhecer você também. Eu quero convidá-lo agora a virar algumas páginas. O nosso hinário, o hino de número 93. Ele fala desse tema do Jesus precioso, que é o meu Jesus e o seu também. Vamos cantar juntos?
Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor, precioso é Jesus para mim. Cante com alegria dizendo: precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Jesus bate à porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me perdão, que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Cante dizendo: precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele num lar perenal morarei, num reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Cante com alegria: precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Glória a Deus. Vamos orar juntos? Querido Deus, nosso grande Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos erguer a nossa voz, podemos cantar sobre a beleza de Jesus, o nosso Salvador. A sua voz que tem poder para salvar. O seu precioso sangue derramado na cruz por cada um de nós. Senhor, estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Já podemos sentir, sim, o teu Espírito iluminando a nossa mente. Mas clamamos mais uma vez, Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre a mente de cada um de nós. Cada pessoa no seu lar agora, nesse momento, que o teu Espírito visite essas pessoas. Que possamos ter um encontro maravilhoso contigo. Clamamos que tu unjas o teu servo, o pastor Márcio também. Que ele possa ser o teu ministro agora, abrindo a palavra, trazendo a tua mensagem do céu para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos estudando essa epístola que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. E nós fizemos, primeiramente, uma introdução para entendermos o contexto desse livro. Depois nós analisamos também a figura desta igreja, uma igreja que tem alguns modelos ou algumas características bem importantes, significativas para nós como povo de Deus. E agora nós estamos no segundo capítulo dessa epístola. E nesse momento o apóstolo Paulo, ele começa a defender-se de muitas críticas que eram feitas em relação à mensagem, mas críticas também que foram feitas quanto ao mensageiro. É interessante a gente perceber que muitas vezes, quando nós não encontramos defeito na mensagem, nós tentamos procurar defeito no mensageiro. Paulo, então, neste capítulo 2, ele começa a abordar este assunto, defendendo, na realidade, a sua argumentação, a mensagem, defendendo a sua postura como mensageiro, e é isto que ele faz no capítulo 2. No capítulo 1, ele fala das características dessa igreja, uma igreja que realmente tem muita coisa para nos ensinar, pelo seu fervor, pelo seu labor missionário.
e mesmo diante das crises, uma igreja vencedora. E agora Paulo, então, ele se vê obrigado a assumir uma posição onde ele precisa argumentar e mostrar para essa igreja que a mensagem que foi apresentada, que o mensageiro são pessoas idôneas e que eles devem abraçar essa mensagem. E ele faz isso porque os inimigos fizeram muitas críticas e ele não poderia deixar que esse terreno crescesse no seio da igreja. Por isso eu quero convidar você nesse momento para observarmos as características que Paulo tem, e tem muita coisa para nos ensinar, porque são características que falam do pastor, né? Desse perfil. Qual é o pastor? Talvez você me pergunte assim, mas então essa mensagem não tem a ver comigo, se vai falar do pastor. Nós não estaremos aqui nesse momento descrevendo o ofício do pastor, mas a função do pastor. E porque o pastoreio, ele pode ser feito pelos líderes voluntários da igreja, ou seja, o ancianato, o diaconato, você que é professor de uma unidade da escola sabatina, você que é membro da igreja e lidera a sua família. Então, aquilo que Paulo irá tratar nesse momento não tem a ver com o ofício pastoral, mas tem a ver com a função pastoral. E eu quero convidar você nesse momento, então, já que estamos falando desta carta, para que possamos abrir, então, essa primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 2. E eu quero convidar você para que possamos ler o versículos 1 até o versículo 6. E eu leio assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Versículo 6 diz assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Quando Paulo ele menciona, então, ou escreve essas palavras, eu começo a entender que Paulo aqui ele está mostrando claramente que ele estava em Filipos, e de Filipos ele sai ali porque ele é açoitado, e ele poderia muito bem desistir da tarefa de pregar o evangelho. Porque imagine só, você prega o evangelho e como recompensa desta atitude de transmitir o evangelho, você é açoitado. Mas Paulo não desiste. Ele continua com uma intenção de divulgar o nome de Jesus Cristo, custe a que custar. Paulo é um evangelista fiel. E ele faz isso não porque ele está procurando fama, não porque ele vai se beneficiar financeiramente, vai ter lucros, dividendos com isso. Paulo ele faz isso porque ele é apaixonado por pessoas, por almas. Então Paulo ele deixa Filipos nessa situação de alguém que foi açoitado e ele parte para pregar o evangelho em Tessalônica. Então Paulo deixa claramente revelado para nós que o verdadeiro pastor na sua função deve ser um evangelista. Um evangelista que deve pregar, anunciar o nome de Deus às pessoas que estão ao seu redor, sejam vizinhos, sejam amigos e colegas de trabalho, em qualquer ambiente. Paulo ele deixa claro para nós que o verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor,
ele tem uma paixão por transmitir o evangelho. Eu tive um professor na faculdade de teologia, o professor José Carlos Ramos, que ele repetia com muita frequência a seguinte expressão: querem ver milagres acontecerem? Façam evangelismo. E eu nunca entendi muito bem por que ele repetia tanto essa expressão. Até que, alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de ler a sua biografia. E eu entendi que, quando eu o conheci como professor de teologia, mas antes dele ser um professor de teologia, ele foi um evangelista. E foi justamente na função de evangelista que ele conseguiu ter uma experiência e solidificar o seu chamado como pastor. E nessa biografia ele chegou a relatar até a experiência que ele teve de evangelizar a própria esposa, né? Então ele repetia constantemente: se vocês querem ver milagres, vocês precisam experimentar e ver evangelismo e viver o evangelismo. E é justamente essa característica que o apóstolo Paulo ele salienta para nós. Que todos nós, como pastores, nessa função, devemos ser evangelistas. Olhar para as pessoas que estão fora, olhar para os amigos, olhar para os vizinhos e ver essas pessoas como cidadãos do reino de Deus. Mas existe uma outra característica que eu quero também destacar nessa noite. Por isso eu quero convidar você para voltarmos novamente para a palavra de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e agora nos versículos 7 e 8. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. O apóstolo Paulo aqui, ele utiliza uma expressão que para nós é muito conhecida. Tá? Ele usa a palavra ama, ou a palavra babá. E essa palavra nós conhecemos muito bem, porque eu mesmo tenho em casa uma babá que cuida da Anne. E quando nós escolhemos essa babá, nós investigamos, procuramos saber quem era a pessoa, e eu percebo assim um carinho tão grande que ela tem com a minha filha, que não é o valor que nós pagamos para ela, que é a recompensa de tanto carinho, de tanto amor, de tanta dedicação na educação da nossa filha. Na realidade, o carinho e o afeto, a relação que existe entre as duas, é uma relação de proximidade. Lá também, na época do apóstolo Paulo, essa profissão ou essa atividade não era muito remunerada, mas existia uma credibilidade muito grande ao escolher essa pessoa que serviria como babá, como ama ou como uma enfermeira, de acordo aí com uma possível tradução dessa expressão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que na sua função de pastor, ele tem um carinho muito grande pelos membros. E eu fiquei impressionado com essa figura de uma mãe carinhosa, de uma ama carinhosa, de uma babá carinhosa, porque é essa a expressão que Paulo coloca para nós, que ele cuidava dessa igreja, que ele amava essa igreja, que ele relacionava com essa igreja com esse comportamento. Eu tenho em casa uma foto que é um registro para nós assim muito precioso. Quando nós estávamos ali naquela fase do Miguel bem pequeno, nosso filho maior, ele ainda amamentava, e a Andresa, minha esposa, ela registrou o momento em que ele estava mamando,
Mas no momento em que ele estava sugando ali o leite, mas os seus olhos estavam fixos na face da minha esposa, na face da Andresa. E hoje, quando nós olhamos essa foto, nós percebemos assim uma identificação entre o filho e a mãe, principalmente naquele momento. Paulo ele usa então essa expressão da ama, de babá, para mostrar que ele tinha um carinho especial por essa igreja. E eu me perguntei, no momento que estava confeccionando esse sermão, será que essa é a atitude que eu tenho com os membros da igreja? Mas essa é a atitude que Paulo destaca. Paulo destaca que nós devemos ter esse cuidado. E o cuidado de Paulo aqui é tão grande que ele abriu mão de ter aqui uma manutenção financeira, porque ele pregava o evangelho para aquelas pessoas e como era comum naquela época, as pessoas iriam contribuir. Mas Paulo, ele foi um grande pregador, talvez um dos grandes pregadores da história do cristianismo, mas com certeza ele foi um grande teólogo, um grande plantador de igreja, talvez o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Mas Paulo ele abriu mão de recursos financeiros para poder confeccionar tendas, e ao confeccionar tendas se manter, e através desse mecanismo ele mostrava e queria apresentar para a igreja, para aqueles membros, que ele estava fazendo aquilo por amor. Mas eu me perguntei, mas por que Paulo teve que fazer isso? Será que havia alguma crítica? Ah, sim, havia. Muita crítica. As pessoas daquela época, existia ali os filósofos, existia aquelas pessoas que faziam mágicas, existiam também ali os oradores, os grandes oradores, e havia também os aproveitadores, pessoas que usavam do recurso da retórica, da oratória, para poder conseguir recursos, para sobreviver e se manter e tirar vantagem em cima das pessoas. Então, no momento em que Paulo se aproxima dessa cidade, no momento em que ele trabalha com essas pessoas, uma cidade portuária, Paulo ele não usa a mesma estratégia de todos os viajantes e de todos os homens que usavam a oratória. Paulo ele se mantém fazendo tendas para que o evangelho conseguisse conquistar o coração das pessoas e as pessoas então não tivessem na figura de Paulo um empecilho para que a obra de Deus avançasse. Eu achei interessante o desprendimento do apóstolo. Mas quando eu olho para Paulo e para essa carta, eu vejo que ele escreveu muito mais do que simplesmente aqui uma figura de uma mãe. Vejam os versículos 9 em diante, e devido ao nosso tempo, eu não tenho como ler todos os versículos, mas eu quero chamar a atenção de você para o versículo 10. Vejam só o que aparece nesse versículo. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo aqui, ele apresenta para nós uma figura muito interessante. Não é a figura agora de uma mãe, de uma ama, de uma babá. Não é a figura também de um evangelista, mas é a figura de um pai. Sabe, quando você tem uma mãe dentro de casa, a mãe te dá carinho, te dá afeto. Mas quando você tem um pai dentro de casa, o pai ele tem uma outra figura. Ele te dá segurança. E eu lembro muito que quando garoto, o meu pai saía muito cedo para o trabalho e voltava muito tarde. E a gente ficava, então, o dia inteiro com a mãe. E a gente aprontava muito, mas quando a gente sabia ou ouvia o barulho do motor do carro ou do caminhão e sabia que era o pai que estava chegando, as coisas mudavam. A presença do pai inibe, mas ao mesmo tempo trazia uma segurança. Em dias de tempestades, onde o pai não estava presente,
era um pavor. Mas quando o pai estava presente, era uma segurança. E eu me lembro claramente que, mesmo diante de uma tempestade, com a presença do pai, nós íamos para a varanda da casa e a gente contemplava a tempestade. E eu ficava do lado dele, ele confiante. O apóstolo Paulo, ele trabalha justamente essa imagem do pai, do pastor na sua função como um pai, só que um pai exemplar. E ele cita aqui 3 características que são importantes para nós. Ele fala que ele viveu a sua religião de forma piedosa. A relação de Paulo com Deus era impecável. Era um homem que vivia em santificação, em piedade, em fidelidade. A relação de Paulo com a sociedade é representada aqui pela palavra justa, irrepreensível. Paulo tinha um relacionamento com as outras pessoas dessa maneira. Eu imagino, por exemplo, Paulo era um fabricante de tendas, mas ao fabricar tendas, o preço em que ele vendia essas tendas era um preço justo. Ou seja, os produtos, da onde ele adquiria o produto, a matéria base, prima para fazer a tenda, não era de um lugar assim estranho, era de um lugar também seguro. Ou seja, a relação de Paulo na sua vida como cidadão, como homem, era uma vida justa e impecável, sem erros. E ele fazia isso não para poder se exaltar, mas para glorificar o nome de Deus. E aqui está um desafio tremendo para nós, que vivemos em um mundo de tamanha corrupção, de sermos hoje pastores em nossas igrejas, dentro do nosso lar. Muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo assim, olha, o pai é um excelente ancião, um excelente líder de igreja, um excelente pastor, mas em casa ele não se relaciona bem com a mãe, no comércio ele dá um jeitinho aí diferente para conseguir se beneficiar. Paulo não usa essas artimanhas, esse jeitinho brasileiro. Ele representa o caráter de Deus em todas as esferas. Paulo, ele é um pai exemplar, que você olha, admira e você pode copiar o exemplo. Paulo menciona isso para nós. Paulo, ele tinha uma maneira de lidar com os membros da igreja. Ele ensinava individualmente os membros da igreja. Aquelas pessoas que o procuravam eram atendidas por Paulo. Paulo exortava essas pessoas, animava essas pessoas. Então, a nossa relação com os membros da igreja, com os irmãos, deve ser uma relação onde nós devemos agir como uma mãe carinhosa, mas devemos também agir como um pai exemplar. E a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor, nós devemos agir como um evangelista, aproveitar cada oportunidade para pregar o evangelho. Mas existe mais um item, mais um detalhe que eu quero destacar ainda na figura do apóstolo Paulo, nessa função pastoral. Os versículos 17 e até os versículos 20 do 2º capítulo, eu leio assim: Ora, nós, irmãos orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Sabe, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui uma característica, que eu vou dizer assim, Paulo é um pastor apaixonado. Olha que figura. Uma pessoa que ele mostra claramente
que a intenção de visitar os membros da igreja em Tessalônica, ele pessoalmente diz assim: eu quis não uma vez só, eu quis duas. E aqui aparece uma descrição que Satanás o impediu. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu, se devido às perseguições ou outras dificuldades impediram que Paulo estivesse pessoalmente presente naquela cidade, visitando os irmãos. O fato é que Paulo é tão carinhoso, tão apaixonado por aquelas pessoas, que ele, sendo impedido de estar ali, ele então escreve uma carta. E ele envia essa carta. Paulo, ele compreende claramente as palavras que a Madre Teresa de Calcutá, ela declarou uma vez, dizendo assim: durante 20 anos de trabalho no meio do povo, comecei a compreender cada vez com mais clareza que as piores enfermidades dos nossos dias não são a lepra ou a tuberculose, mas sim a falta de afeto, a sensação de não ser querido e de não ser amado pelos outros. Paulo, eu poderia dizer, ele representa as palavras que a Madre Teresa de Calcutá ela chegou a proferir. Depois de 20 anos lidando com situações difíceis, com seres humanos numa situação de lepra, tuberculose, Paulo ele aprendeu que as pessoas elas querem ser amadas, elas querem ser queridas, elas querem receber afeto. Paulo é esse pastor que abre mão, quem sabe, de tantos compromissos e abre um espaço na sua agenda para escrever uma carta pastoral, para poder cuidar dessa igreja. Eu sei que nós estamos vivendo em dias muito difíceis e atípicos. E que tal você, como pastor da sua unidade, da escola sabatina, escrever uma mensagem e compartilhar essa mensagem para os alunos, os membros da unidade? Quem sabe ligar, fazer uma ligação, perguntando como é que as coisas estão e fazer uma oração com a pessoa. Sabe, são coisas iniciativas como essas, que vão fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Paulo é um pastor apaixonado por pessoas. E esse carinho de Paulo revela o amor de Cristo Jesus por eles. Paulo, ele queria e desejava muito ir para o céu. Mas o seu desejo de ir para o céu, de estar com Jesus, ele divide isso com as pessoas. Porque Paulo não quer ir sozinho. Paulo quer levar junto com ele o maior número de pessoas possíveis. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele mostra claramente para nós que ele tem um interesse de ver Jesus voltar, mas ele quer, na volta de Jesus, estar com todas as pessoas, o maior número possível de pessoas que foram alcançadas, que receberão de Cristo uma coroa, porque a coroa de Paulo é a glória de Cristo Jesus. E nessa noite, eu quero desafiar você a, quem sabe, transmitir o amor de Jesus para todas as pessoas que você puder. Quem sabe existem pessoas na sua família que ainda não conhecem o amor de Jesus. Quem sabe existem pessoas que estão lá no seu trabalho, que nunca ouviram falar de Cristo. É a oportunidade, porque as pessoas precisam ouvir o amor de Jesus Cristo. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero levar a minha família, eu quero levar os meus filhos, eu quero levar os meus amigos e todas as pessoas que eu tiver a oportunidade de levar. Esse é o sentimento desse pastor apaixonado por pessoas. E é por isso que eu quero convidar você nesse momento
para nós cantarmos um hino que fala justamente desse desejo de estar com Cristo, essa relação de amor com Cristo, mas o desejo de ver Jesus voltar e de levar muitas pessoas para o reino de céu. Por isso, Cristo é o nosso amigo, um amigo que nós encontramos, mas eu quero estar com Cristo e eu quero abraçar todas as pessoas que eu tiver oportunidade de falar assim: olha, foi por você que Cristo morreu. O apóstolo Paulo não podia conter a sua alegria de compartilhar e de falar sobre um amigo que ele encontrou. O amigo a quem ele perseguia, ele havia encontrado agora verdadeiramente esse amigo. E eu quero que você cante agora, mas cante alegre, com responsabilidade sim, de anunciar como Paulo fazia, o evangelho da salvação. Eu quero convidá-lo a cantar o hino 88 do nosso cenário, com alegria, e que esse hino seja um hino de dizer assim: estamos também nesta mesma jornada de anunciar Jesus às pessoas. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre e dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos através da Tua Palavra um modelo aqui de uma função pastoral, aonde nós devemos nos espelhar nesse momento. Paulo é esse pastor evangelista, esse pastor que age com um coração de mãe e ao mesmo tempo de um pai exemplar e de um pastor apaixonado. Que essas características elas possam crescer em nosso coração. Que a nossa relação com a comunidade ela possa se desenvolver e que nós possamos entender que dentro da igreja nós não estamos aqui para liderar, nós estamos aqui para servir. Este é o modelo de Cristo Jesus. E que a nossa atitude como cristão seja a atitude de Paulo, de olharmos para a igreja, de entendermos que nós vivemos neste mundo e que neste mundo nós devemos trabalhar para alcançar o maior número de pessoas possíveis para um dia estar contigo nas mansões celestiais. Nós suplicamos, Senhor, volte logo e que nós possamos ter o privilégio de estar em pé diante do Cordeiro de Deus
com todos aqueles que nós amamos. É a nossa oração nessa noite. Amém.